A grande pergunta aqui é: a Rússia realmente está na desvantagem perante a Ucrânia? E não só perante a Ucrânia, perante a Europa, os Estados Unidos, a OTAN especificamente? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da All7 e dessa vez eu trago aqui para vocês uma visão minha, uma especulação, uma análise mais fria assim do mercado, da situação toda que está acontecendo no mundo, né? Entre a guerra da Ucrânia e da Rússia, a situação da Europa, a situação dos Estados Unidos, até mesmo nós brasileiros, ok? É uma visão que eu tenho tido assim nesses últimos dias, que vem se confirmando, que os fatos vêm correndo e pouquíssima gente tem falado, pouquíssima gente tem acreditado nisso. Então eu acho que é algo muito válido aqui comentar com vocês, né? E obviamente, caso você discorde, por favor, comente aqui nos comentários. Se você concorda também, sinta-se livre para comentar aqui. A gente sempre está nessa situação junto e entendendo toda essa situação, ok? Eu tô com hora marcada, então vai ser um vídeo aqui bem rápido, assim, falando. Vai ser uma duração de meia hora, eu acho, mas eu vou dividir em várias partes, assim, para especificar, certamente, assim, cada tema, assim, vai, ok? Mas, em geral, um convite complementa o outro. Então, me desculpe se eu estiver falando meio rápido, mas é porque realmente estou sem tempo nessa situação, ok? Mas como funciona mais ou menos o que eu quero dizer? A grande pergunta aqui é: a Rússia realmente está na desvantagem perante a Ucrânia? E não só perante a Ucrânia, perante a Europa, os Estados Unidos, a OTAN especificamente, né? Porque a mídia vem falando pra gente que a Rússia vem perdendo a situação toda, que a Rússia perdeu território para a Ucrânia agora, que a Rússia vem sofrendo conflitos internos abundantes, né? Estão tentando tirar o Putin do poder. E, sinceramente, se o Putin sair do poder, estamos ferrados, porque o próximo que vem agora é um cara bem doidão da cabeça que vai tentar guerrear com todo mundo. Então, Putin, fica por enquanto, por favor, que você é o cara mais diplomático da Rússia nesse exato momento, ok? Mas a questão é: a Rússia realmente está sofrendo muito com essa guerra? Não está sendo benéfico para ela, na verdade? E é isso que eu venho pensando aqui ultimamente, que, por exemplo, ao contrário do que as mídias vêm falando, né, que são fatos também, tá, a Ucrânia recuperou um território da Rússia, a Rússia está sofrendo um conflito interno, eu acredito que economicamente a Rússia vem se destacando muito, tá? No que eu quero dizer, por exemplo, a Rússia atualmente, conversando com quem mora lá dentro, por exemplo, o Ryan do YouTube aqui, um cara super famoso, empresário super famoso, que vive na Rússia atualmente, né? Ele vive comentando que da Rússia não vem faltando nada para eles, ok? Comida, eletricidade, combustível, tudo não aumentou quase nada, o preço continua como sempre esteve, né? A única coisa que mudou para eles é que marcas de luxo, como Gucci, Louis Vuitton e assim vai, estão se retirando da Rússia e voltando somente para a Europa, né? Questão de marketing também, presença da empresa, que ninguém quer estar envolvido nessa guerra, nessa parte que todo mundo está contra a Rússia, né? Por conta disso, né, nós vemos que a Rússia está vivendo uma vida bem normal atualmente, ao contrário do que a gente previa antigamente, né, que a Rússia sofreu muito com essas sanções e assim vai. Em contrapartida, a Europa vem sofrendo muito, né? Estados Unidos, Brasil também, obviamente, mas a Europa especificamente vem que mais sofrendo. Por quê? Porque a Europa, ela tem os famosos gasodutos que são totalmente dependentes da Rússia, né? Grande parte da energia que eles obtêm no país, nessa região da Europa especificamente, vem da Rússia. Portanto, quando a Rússia decidiu assim, vamos parar de fornecer gás para a Europa, foi horrível para eles. Porque a Europa depende totalmente desse gás que vem da Rússia, né? Então, por conta disso, você pode ver em várias notícias que os preços elétricos, né? E tudo aumentou muito. Falando da energia elétrica especificamente, teve lugares que aumentou mais de que 10 vezes, tá? Isso é ruim para o país todo. Por quê? Porque ao não ter energia, você não tem energia para produzir também, você não tem energia para consumir, não tem energia para nada. E além disso, você também vai encarecer, vai aumentar o preço dos seus meios de produção. Logo, os consumidores, né, a população em geral, vai sofrer com maior inflação nos preços de qualquer coisa que se produza na Europa atualmente, ok? Então, tudo a vida na Europa está muito absurdamente cara nesse momento e sofrendo com falta de energia, que é algo horrível, né? Quem quer morar não tendo água quente, né? É mais na Europa, que agora chegou o inverno lá, é menos que 0 graus em vários lugares, então, né, é frio pra caramba. Então, a situação da Europa agora está bem complicada. A Europa, para tentar contornar isso, está tentando agora, né, diferentemente do que vem falando publicamente, que não pode desmatar a Amazônia e tal,
ela vem agora desmatando a própria floresta que antes era completamente preservada. E por que disso? Porque eles estão pegando a madeira, produzindo carvão para tentar fornecer mais energia para o país que vem faltando com o gás, entendeu? Isso, obviamente, não é sustentável a longo prazo, porque vai acabar as árvores, isso também polui muito o meio ambiente, tá? E aí também não é tão barato quanto o gás, tá? Não vai ser uma solução específica, uma solução nesse momento específica, que também pode salvar a Europa nesse momento? Pode, mas não é a estratégia definitiva mais adequada para o momento, ok? Então, por conta disso, a gente vê que a Rússia, na verdade, vem sofrendo muito menos que a Europa, tá? E por conta disso, eu acredito que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é perfeita para a Rússia, tá? Porque a Rússia, nesse exato momento, como eu falei, o Putin é um cara muito diplomático. Ele não quer guerrear com a Europa e com a OTAN, com os Estados Unidos, principalmente, nesse exato momento. Ele sabe que ele não tem o poderio militar e nem economicamente para isso, tá? E como ele vai reverter essa situação? Primeiramente, economicamente, tá? Ele tem um aliado gigante abaixo dele, que é a China, né, que vai comprar tudo. Por exemplo, fertilizantes, que pararam de exportar para o resto do mundo, né? Então, comida de todo mundo inflacionou muito, né? Do Brasil, vocês viram também, né? Ficou cara comprar comida atualmente, porque por conta principalmente da questão de fertilizante e combustível, que ambos são derivados da Rússia, né? A Rússia, ela exporta muito desses produtos, mas muito mesmo para o resto do mundo, tá? E por conta disso, o resto do mundo vem sofrendo com uma inflação gigante. E a Rússia agora, ela pode economicamente ter essa vantagem, porque ela não está perdendo dinheiro, ela está exportando agora para a China. Brasil também fez um acordo com a Rússia, né? Tipo assim, deixou de lado um pouco os Estados Unidos, fez um acordo com a Rússia para conseguir os fertilizantes, né? Para deixar mais barato o custo de produzir comida aqui no Brasil, porque o Brasil é um país que produz muita comida, ok? Né? Bem primário. Combustível também, ele fez um acordo sobre o diesel, falaram que foi 30% mais barato que a compra da Rússia até o Brasil chegar aqui, né? Eu acho que desses 30% vai chegar aqui no mercado nos 10, no máximo, assim, mais barato que o diesel, mas querendo ou não, o diesel na média tá R$7, 10% a 70 centavos, já é algo bastante, né? Que também, outro detalhe, maior meio de locomoção aqui do Brasil é o sistema rodoviário, então vai baratear muito a nossa logística, o nosso frete, né? Comida fica mais barata, porque o diesel, que os caminhões que levam comida vão estar mais barato, vão usar o combustível mais barato, né? Então tudo isso vai envolver agora para uma situação deflacionária, né? No Brasil e a situação em outros países aqui também que fizeram essa parceria com a Rússia, tá? Então, economicamente falando, a Rússia não foi afetada. Pelo contrário, agora a Rússia está ganhando mais dinheiro ainda, porque ela pode cobrar um pouco mais caro, porque está em escassez, entendeu? Tem muita demanda com a escassez do produto. É a base da economia, o produto vai ficar mais caro e está produzindo a mesma quantidade, vai vender, né? O gás que vendia para a Europa agora está fazendo parceria para vender para a China, para o resto dos países ali embaixo também, tá? Já estão até elaborando um novo gasoduto que vai para a China especificamente, que vale a 1/3 do que eles vendiam para a Europa, é muita coisa também. Então, né? Vocês veem que a Rússia já vinha meio que planejando toda a situação aqui. E o que eles querem com a situação aqui é basicamente enfraquecer a Europa economicamente. Politicamente, a Europa está muito frágil. Vocês podem ver que vários governos da Europa caíram, né? Tiveram várias situações que a Europa trocou de governo, né? Trocou quem estava no presidente. Não só isso, maiores marcas aqui da situação da Europa, né? Politicamente falando, que era a Rainha Elizabeth, morreu. Então, né, tá bem frágil. Entrou Charles, que tem nem um pouco o seu carisma, né? O seu poder, assim, que a gente pode falar em relação a Elizabeth. Então, a gente pode falar que a Europa em si está muito fragilizada politicamente. E agora a Rússia vai atacar politicamente. Olha só que coincidência, né? Pô, politicamente, agora economicamente vai afetar a Europa. Porque ao contrário de países como subdesenvolvidos, basicamente, mas também tem alguns desenvolvidos como os Estados Unidos, mas a maioria como Brasil, Índia, China, né? Que eles produzem os bens primários, eles produzem a comida, produzem a soja, produzem milho, né? Produz o combustível também. E assim, vai ao contrário, e é a sua própria energia, por exemplo, o Brasil tem hidrelétrica, tem eólica, né, tem tudo. A Europa não produz nada disso, tá? Não produz nada disso. A Europa em termos assim, é uma ferrada, porque tudo que ela tem, ela precisa importar dos outros países, esses bens primários, porque a Europa é uma região industrializada, ok?
A Europa, ela industrializa tudo que recebe. Então, ela recebe a soja, ela recebe o milho, ela vai transformar isso em produtos para ser comercializado no mercado, no restaurante e assim vai, tá? Ela recebe, ela vai industrializar isso. E para industrializar do que precisa, basicamente, energia elétrica, tá? Basicamente, você precisa de energia. E por conta disso, né, a Europa está bem ferrada. A Europa não tem a energia que precisa, a indústria está muito mais cara agora, está 10 vezes mais cara para produzir por conta da falta de energia, né? E também problemas de produção, que não tem energia suficiente para todo mundo. E tudo isso resume em uma inflação para a Europa, para os seus cidadãos. Por isso já teve lugares que passou dos 10% já a inflação. Então tá bem complicada a situação lá, tá? Não vamos mentir aqui não. E só não está aumentando mais, a inflação só não está explodindo assim realmente na Europa, que eu vou dizer aqui para vocês, que é por conta do resto do mundo. Por exemplo, Estados Unidos, Brasil, que agora tá dando uma controlada nessa inflação, tá? Por conta disso, como tá dando essa controlada com essas parcerias que eles fizeram, a importação não tá ficando mais tão cara, tá? Então, como a importação não tá mais tão cara e o volume e a energia tá aumentando um pouco, tá dando essa estabilizada, entendeu? Então eles continuam no mesmo termo, mais ou menos, equilíbrio, assim. Então, a partir do momento que tem a segunda onda da inflação, vocês podem ter certeza que a deflação parar, né? A gente pode ter certeza que a inflação na Europa vai voltar a aumentar se continuar nessa situação, tá? E a gente vê isso, preocupação em vários setores, tá? Dentro da Europa, da industrialização. Várias empresas estão fechando porque não está valendo mais a pena produzir, né? Eles produzem muito caro, o cliente não vai querer comprar tão caro assim. Setores automobilísticos, por exemplo, a Volkswagen já está estocando muito vidro. Por quê? Porque grande parte do vidro que eles têm lá, do carro especificamente, que eles utilizam, para quem não sabe, vidro precisa de uma temperatura muito alta para ser produzida. E a temperatura que eles produzem lá é através de energia. Portanto, falta de energia é cara, falta de vidro também. E se falta de vidro não afeta só carro, afeta também bebidas. Porque você vai beber uma cerveja, você precisa de uma garrafa, né, de vidro normalmente. Tem de alumínio, tem de outros, óbvio. Mas grande parte também é de vidro. Logo, maior o preço chegando para o consumidor, menos consumo ele vai ter, né? Vai ter logo, economicamente falando, um desastre à espera para a Europa nessa situação, tá? Então, eu acredito totalmente, eu compartilho com a visão de algumas pessoas que já falaram aí pela internet, que a Europa atualmente está numa situação muito complicada, que a gente pode ver uma mudança na estrutura global, tá? A Europa está se enfraquecendo, a Rússia está se fortalecendo economicamente, né? Ela está deixando muito dos armamentos dela na Ucrânia, vocês estão percebendo isso? Que a Rússia vai lá, conquista alguns territórios, deixa lá o armamento deles e volta, tá? Esse armamento que são velhos também, ok? Diga-se passagem, são armamentos antigos, que todo mundo fala que assim, não, a Rússia tem muita gente, tem, mas os armamentos dela são antigos, né? Olha só, ela tá deixando para a Ucrânia, né? Para a Ucrânia ter esperança de continuar essa guerra. E não só isso, prolongar toda a situação que está favorecendo a Rússia. E não só isso, agora a Rússia está acabando com os custos desses armamentos antigos que eles podem fazer com todo esse dinheiro entrando para eles, investir em armamento mais atualizado. Caramba, que situação, né? Que coincidência que está acontecendo. É por isso que eu falo, a Rússia não está querendo guerra atualmente com os Estados Unidos, com o resto dos países. Não querem mesmo. Eles só querem que essa guerra entre a Ucrânia se mantenha por mais tempo, tá? Porque isso está ajudando muito eles a enfraquecer a Europa. Está chegando o inverno europeu agora. Inverno europeu é temperaturas baixíssimas, com precisar de energia, muito gás para tentar se manter aquecido, né? Então o custo de vida agora da Europa está muito caro. As empresas vão estar ferradas nessa situação, porque vai demandar muito mais energia que está demandando já, então o custo vai aumentar muito mais. Muitas empresas vão fechar. Então, e a Europa não tem um território assim para produzir quanto eles precisam também de qualquer outra bens que eles precisam. Então, a Europa, da situação que eu vejo é que tá decadente, tá? Agora vai decair muito rápido. Por isso que eu acho que agora vai mudar um pouco a estrutura global, tá? Países como os Estados Unidos vai se manter muito forte porque eles conseguem produzir energia, conseguem produzir comida, é um país industrializado, entendeu? Eles têm tudo que precisam. Brasil vai se beneficiar com isso porque ele é um bem produtor de comida, combustível, né? Tá se tornando industrializado também, tá? A Rússia vai se beneficiar muito também com isso. China, países territorialmente grandes e também regiões bem tropicais, assim, que podem produzir muita comida e tem petróleo, né? Assim vai. Então,
em geral, esses países estão muito bem beneficiados. Ok, fui verificar, já se passaram 15 minutos, né? Então vamos tentar correr mais um pouco aqui na situação aqui do vídeo. A gente tem uma última notícia agora que tentaram atacar o Putin, explodir tudo que teve lá, né? Para tentar matar o Putin. Ninguém sabe ao certo quem foi, mas a questão é que eu quero dizer para vocês, não acredito em tudo que a mídia fala, ok? Principalmente a mídia do Ocidente. Porque toda a mídia do Ocidente, CNN, vários outros jornais famosos aí, falaram que tentaram explodir, né, o Putin, tentaram explodir o carro do Putin, tentaram matar ele de qualquer forma, assassinar, né? Que é algo muito tenso politicamente falando. A questão é, os jornais da Rússia não estão falando isso. Pode ser controle da mídia deles? Pode. Mas quem vive lá não está sabendo muito disso não, tá? Para eles isso basicamente não aconteceu. E estranhamente, um dia depois, a Rússia teve lá a reunião com o cara-chefe da China lá, né? Com o grande fodão da China. E o Putin estava lá, são e salvo, bem firme, negociando tudo, né? Pode ser uma estratégia para mostrar para ele que tá tudo certo, não aconteceu nada, que ele é forte, você permanece no poder? Pode, né? Mas tem essa questão que, estranhamente, questão de horas depois que aconteceu com essa notícia da Rússia, né? Que tentaram atacar o Putin, teve um acidente com o presidente da Ucrânia, ok? Bateram no carro da Ucrânia. Muita coincidência, não acha? Para mim, isso foi uma questão de demarcar, né, da Rússia pro resto do mundo, que assim, ó, a gente tem vocês na palma da mão, a gente pode acabar com a Ucrânia quando quiser, mas nós não estamos querendo acabar com essa guerra. Para mim, essa foi a mensagem fundamental que a Rússia quis transmitir com esses últimos acontecimentos, ok? Eles atacaram o carro do presidente da Ucrânia, não fizeram nada, não mataram, nem machucaram ele assim especificamente, não aconteceu nada. Só mostrou pro resto do mundo que, ó, a gente tem o poder de acabar isso quando quiser, tá? A gente tá usando nem 15% do nosso poderio militar em cima da Ucrânia. A questão é, a gente quer prolongar isso está sendo benéfico pra gente, prejudicial pra Europa, né? Prejudicial também para os Estados Unidos, que é parceiro da Europa, e benéfico para os meus parceiros, que é a China, e agora, economicamente falando, também está sendo parceiro para o Brasil, tá? Então o Brasil vai se beneficiar muito com isso também. Então isso que eu quero dizer para vocês, essa foi a minha análise, eu acho que deu uns 20 minutos de vídeo aí, né? Então, espero que tenham gostado. Pode ter ficado um pouco confuso, né? Eu não sou muito de fazer esse estilo de vídeo economicamente falando, mas eu gosto muito de comentar. Então, caso vocês gostem, aqui eu posso compartilhar mais das minhas visões, tá? Mas, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo. Agradeço de coração. Se inscreva no canal. E é isso. Fiquem sempre aqui comigo. Vamos compartilhando nossas visões. E até a próxima. Fui.